por esse processo de industrialização, eu vou estar compartilhando a tela com vocês, né? Beleza. Vamos lá, olha lá. Passando por esse processo de industrialização, gente, a gente vai ter 3 tipos de formação industrial. A gente vai ter aquela inicial, que quando começou, quando teve todo o processo de industrialização, vocês já sabem que eu falei para vocês que tivemos um processo que era artesanato, depois foi manufatura, depois maquinofatura, que é justamente que vem a industrial. Só que a fase industrial, depois que começou lá no século XVIII, iniciando lá na Inglaterra, a gente vai ver uma industrialização clássica ou primária. Por que industrialização clássica ou primária? Toda vez que a gente ouve a palavra clássica, são aquelas iniciais, aquelas mais antigas, né? Então, quando a gente fala de industrialização clássica ou primordial ou primeira, é justamente aonde começou a industrialização. Então, a gente vai falar sobre isso agora. É característica dos países desenvolvidos. A gente vai botar dois parênteses aqui, que nesse processo de desenvolvimento da industrialização clássica, a gente vai visitar alguns países que foram um período aí antes e pós Segunda Guerra Mundial. Então, quando a gente pega a Guerra Mundial, a primeira ou a segunda, a gente vai ter algumas potências. E essas potências, elas entraram em guerra e tinham um arsenal de guerra justamente porque detinham tecnologias, detinham indústrias para fabricar armas. Então, vejam que desde esse processo da industrialização clássica, a gente já percebe esses países que estavam envolvidos na guerra, já envolvidos nessa industrialização aqui. Então, percebam como a gente vai fazer uma análise histórica geográfica para a gente entender como que essa industrialização começou nesses países em específico, tá? Ocorrendo ao longo da primeira Revolução Industrial, naqueles que eram considerados os principais centros econômicos e políticos do planeta. Seu início se deu na Inglaterra e se disseminou por outras partes do mundo, como França, Estados Unidos e Japão, além da Alemanha e também da Itália. Até pouco tempo, não mais do que 20 anos, a gente não tinha o Brasil e também nem a China entre as 20 maiores economias mundiais. Agora, esse processo ele vem mudando. Eu vou falar para vocês depois, quando a gente chegar na industrialização tardia. Mas para falar disso, deixa eu falar para vocês. Esses países que eu acabei de citar, tanto o Reino Unido, a França, os Estados Unidos, Japão e Itália e Inglaterra, que não está no texto, mas que também foram parte da industrialização clássica, eles tiveram essa industrialização porque eles estavam no berço da industrialização. A industrialização ela começou na Europa. Tirando esses países europeus, a gente só vai ter Estados Unidos e Japão, tá? Que a gente vai ver depois que esses 2 países em específicos, eles entram em confronto com bombas nucleares. Vejam que a Segunda Guerra Mundial, ela foi no século XX. Mas desde o século XVIII, lá na primeira Revolução Industrial, a gente já vai ver o Japão e os Estados Unidos com uma forte industrialização, tá bom? Essa é a industrialização clássica. Aí eu trago aqui alguns países para vocês se tentarem imaginar isso no globo. Aqui eu trago para vocês o mapa da Inglaterra. Então esse aqui é a Inglaterra. A gente vai ter em Londres, que é a capital da Inglaterra, que tem esse quadradinho vermelho bem aqui, tá? Que é onde começou também várias produções industriais. Então a Inglaterra, ela é uma península, né? Então a gente vai ver aí um conjunto de vários reinos formando o Reino Unido depois. Então vai ter Inglaterra, Países de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Esses 4 países, eles vão formar o Reino Unido, tá? Que é o formato por 4 unidades. Quando a gente fala de Grã-Bretanha, a gente não fala do Reino Unido. O Reino Unido são esses 4 reinos aqui. Quando for Grã-Bretanha, são apenas esses 3. Escócia, Inglaterra e Países de Gales, tá? Então depois vai vir quem? Vai vir a França. Essas regiões que estão circuladas aí são regiões industriais. São regiões importantes da próprio país França, tá? A França, vocês podem ver no mapa que ela está muito próxima da Alemanha e também do Reino Unido. Então a gente vai ver aí que essa proximidade industrial, ela vai estar disseminada principalmente na Europa Ocidental, tá? Aqui mais um país que eu falei para vocês, a Itália também, ela tem uma grande forte industrialização, principalmente nesse processo da industrialização clássica, tá? Que foram os países iniciais, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando eu falo de industrialização clássica, é aquela onde começou a industrialização lá no século XVIII ainda, tá bom? Aqui a gente vai ter a Alemanha, tá?
Essa é a Alemanha unificada, é a Alemanha atual. A gente não vai falar daquela Alemanha que foi dividida em capitalista e socialista, porque isso não existe mais. Então a gente vai ter aqui a Alemanha como todo, tá bom? A Alemanha atual. Então a gente vai ver também a Alemanha como forte potencial econômico e industrial. Para quem não sabe, a Alemanha é a quarta maior economia, tá? Ela fica alternando entre terceira e quarta com o Japão. A gente sabe que a primeira economia é os Estados Unidos, é hegemônico, e a China está chegando muito próximo dos Estados Unidos. O que faz os Estados Unidos ainda ser uma grande potência econômica e industrial? É porque os Estados Unidos ele investe agora em um outro processo industrial. É a quarta revolução industrial que a gente falou, que é aquela que a gente vai disseminar o conhecimento científico, os softwares, tá? E os hardwares também. Então a gente vai ver os tecnopolos nos Estados Unidos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um chamado Vale do Silício, que fica lá na Califórnia, o lado oeste dos Estados Unidos. Eu vou mostrar um mapa para vocês ainda. E lá na Califórnia existe grandes centros de tecnologia como a Apple, como Google, como várias outras indústrias, Microsoft, que vão fazer com que essa região ela trabalhe Facebook, várias empresas de tecnologia que não necessariamente necessitam de uma indústria pesada, poluidora, mas que trabalham apenas com tecnologia. E essas tecnologias elas geram muito mais riqueza para o país do que propriamente as empresas que vão trabalhar, por exemplo, com a transformação do ferro, do alumínio e também com a agroindústria. Que é isso que o Brasil precisa também mudar, é gerar conhecimento. E isso a gente vai ver várias críticas em relação ao conhecimento dos povos amazônidas, porque eu não sei se vocês têm conhecimento, mas existem vários países que chegam na Amazônia, eles chegam, pesquisam, eles entrevistam pessoas da comunidade popular. Geralmente eles vão entrevistar indígenas para saber seus conhecimentos empíricos, que são os conhecimentos de várias gerações até hoje. O que eles vão saber? Eles vão ver ativos farmoativos, né, que são produtos naturais para a fabricação de remédios e fármacos, e eles vão patenteando todos esses produtos. Quando eles fazem isso, eles vão descobrindo curas para doenças e colocando em remédios. Então, quando a gente pensa em remédios, por que os Estados Unidos eles são tão ricos? Porque eles investem principalmente nessa tecnologia que a gente chama de biotecnologia, que é isso que o Brasil não sabe utilizar. O Brasil tem uma grande biodiversidade natural, cheio de espécies vegetais, de raízes, de cascas de árvores, mas isso não é reaproveitado. Infelizmente, ele prefere acreditar em uma outra forma de economia do que uma economia sustentável, uma economia que seja para desenvolver essas localidades que ainda são mais excluídas no país. Mas voltando para essa industrialização clássica aqui, ó, a gente vai ter os Estados Unidos, como eu falei para vocês. Esse país aqui ele é dividido em 50 estados, tá? Então a gente vai ter 2 estados que não estão contínuos com os Estados Unidos, que vai ser o Alasca, que vai estar no limite aí com o Canadá e com a Rússia, e o Havaí também, que é um conjunto de ilhas que vai estar no Oceano Pacífico, que também são considerados estados americanos, tá? E veja que a Califórnia, esse lado bem aqui, a Califórnia, para vocês terem uma noção, só o PIB desse estado americano, só o PIB de um único estado norte-americano, ele é equivalente ao PIB de todo o Brasil. Então, o Brasil, apesar de estar entre a quinta, sexta, sétima, oitava economia do mundo, mesmo assim, olha a diferença da economia do Brasil para os Estados Unidos. Sendo que a Califórnia, um único estado, ele é correspondente a toda a economia brasileira, certo? De todos os estados do Brasil. Então, olha só. Japão também a gente vai estar aí com a economia da industrialização clássica, tá? Que é aquelas iniciais, principalmente em regiões industriais desses países que eu falei para vocês, eles se encontram no litoral. Por que isso acontece? É no litoral que eles vão encontrar a forma de escoar essa produção. Porque a gente vai ver, por exemplo, o Japão exportando os seus produtos para outros países através dos portos. Então, no litoral é onde você vai ter as maiores cidades, mais industrializadas, mais desenvolvidas e mais populosas também. É nesse litoral aqui, tá bom? E aqui, olha só, de início, essa industrialização provocou uma série de problemas urbanos, principalmente aquelas relacionadas à marginalização
da classe trabalhadora que até então não dispunha de muitos direitos trabalhistas. Atualmente, os países que passaram por esse tipo de industrialização são os principais precursores de novas tecnologias e inovações do campo produtivo. Então, quando a gente fala desses países que eu acabei de mostrar para vocês, são eles os responsáveis pela criação e desenvolvimento de novas tecnologias. A gente vai ter aí a Alemanha, principalmente, Estados Unidos e Japão, que vão produzir grandes tecnologias, e aí a gente vai ver o surgimento das multinacionais, que são empresas que vão fixar as suas sedes, as suas filiais em outros países. E foi aquilo que eu falei para vocês. É quando um país vai oferecer vários benefícios de localidade, seja ele com leis flexíveis, seja com matéria-prima abundante, com mão de obra barata. Então, tudo isso vai atrair essas multinacionais. Só que quando essas multinacionais chegam nesse país, elas vão enriquecer. Só que essa riqueza não fica para o país onde ela se instalou. Todo esse dinheiro, esse recurso, ele vai para o país sede, para o país de origem. Por isso que é importante, por exemplo, o Brasil fortalecer as suas multinacionais. Quais são as multinacionais brasileiras? A gente vai ter a Petrobras, que é uma multinacional petroquímica. A gente vai ver a Petrobras presente em outros países que não são apenas o Brasil, tá? Tanto em países da África, mas também em países da América do Sul. E a gente está tendo aí um processo de privatização da Petrobras. Então, por isso que é muito perigoso a gente privatizar uma empresa que ela é a maior empresa brasileira, estatal, tá bom? Continuando. A gente vai falar sobre a questão da industrialização planificada. Olha só esse nome, plano. Quando a gente fala sobre essa industrialização planificada, a gente vai ver a mão, o braço, a perna, o corpo, a cabeça do Estado. Significa isso, professor? Significa que o corpo do Estado, a presença do Estado, do poder público, ela é muito mais presente na questão industrial desses países. Então, o que aconteceu nesse processo industrial aqui? Ocorreu nos países do antigo Segundo Mundo. Para quem não lembra ou para quem não sabe, Segundo Mundo são aqueles países que eram considerados socialistas, ainda lá no século XIX para o XX, quando a gente vai ver aí a questão socialista tomando mais força, principalmente na Rússia e nos países do leste europeu. Só que a industrialização planificada não se limitou apenas na Rússia e na Europa Oriental, que eu chamo também de leste europeu, mas também para a China, também para a Coreia do Norte, também para Cuba. Esses países que eu falo para vocês, que eles são considerados de segundo mundo, era uma forma de dizer que tinha o primeiro mundo, que eram os capitalistas ricos, industrializados, o segundo mundo, que eram os países socialistas e que eram de indústrias estatais, que não eram privados, e o terceiro mundo, que são os países capitalistas, mas eram países pobres com pouca industrialização, que é o que a gente vai falar depois. Então, o segundo mundo é isso, são os países socialistas durante o século XX, corresponde às economias do Estado, como nas repúblicas que integram a União Soviética, além de China, Cuba e outras nações, como eu falei para vocês. Hoje em dia, o que acontece com a China? Eu estou vendo alguns comentários no Facebook, em redes sociais, pessoas criticando a China pelo fato do coronavírus ter início lá na China. Há pessoas que acreditam em conspirações e outras que não. Eu não acredito em conspirações achando que a China fez isso de propósito apenas para aumentar a sua economia. Eu não acredito nisso. Eu acredito que realmente é uma questão cultural deles se alimentarem de animais e isso foi disseminando. Infelizmente, nós tivemos mais de 80 mil mortos no Brasil e isso são consequências gravíssimas, mas que não entra agora a discussão. O que eu quero dizer para vocês é que a China ela tem um potencial econômico e industrial muito forte e as pessoas dizem que quer que o Brasil deixe de ter parcerias econômicas com a China. Cara, isso não é possível fazer. Por quê? As pessoas querem que o Brasil quebre todas as relações econômicas com a China. A China é o país que é o maior parceiro econômico do país. Então, se eu tirar a China como parceiro do Brasil, quem vai restar? Poucos países que vão comprar do Brasil. É aquilo que eu falei no início da aula com vocês, sobre a questão do superávit, né, e também do déficit. Se eu estou vendendo muito para a China, por que isso está sendo ruim para o Brasil? É essa a pergunta que eu faço para essas pessoas que dizem que a China é prejudicial para o Brasil. Gente, a China está comprando do Brasil, principalmente minérios
e produtos agrícolas. Além de fazer compra, ela investe no Brasil também na construção de infraestrutura. Só para vocês terem uma noção, a China ela quer investir no Brasil para fazer uma ferrovia que vai ligar o Rio de Janeiro até o Peru, ou seja, do outro lado do continente. Então vai ter ligação entre os dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico. Por que isso? Porque hoje o produto brasileiro para chegar na China demora muito mais tempo, porque você vai ter que rodear todo o Oceano Atlântico, ir pelo Oceano Índico até chegar na China, ou passar pelo Canal do Panamá, pagar tributos ao Panamá para poder atravessar pelo canal e chegar na China. Com essa ferrovia, você vai encurtar o tempo dos produtos chegando até a China. Além disso, também há projetos da China de construir ferrovias na Amazônia, com duas parcerias entre o Pará e o Mato Grosso. Ferrovias que vão ligar o norte do Mato Grosso até Itaituba, aqui no estado do Pará, e também vai ligar outros municípios do Mato Grosso até Marabá, e de Marabá até Barcarena, próximo de Belém. Então são investimentos privados que vêm chegar ao Brasil a partir da China, de investimento chinês. Então não tem como achar que a China é prejudicial economicamente para o nosso país, tá? O que acontece com a China, que eu percebo muitas discussões vazias falando dela, que ela é socialista. E, gente, existem duas formas que a gente tem que classificar a China. A China ela não é socialista para mercado, ela não é socialista para política de mercado. Significa o quê, professor? Que ela vai ser capitalista para atrair investimentos privados, certo? Mas ela vai ser socialista para investimentos públicos para a população, para a distribuição de renda. É isso que as pessoas não conseguem entender. Ela é capitalista para atrair investimentos, mas ela é socialista para distribuir essa riqueza no seu país. Entendeu? Então as pessoas confundem isso. É uma temática que eu deixo aqui em aberto para vocês pesquisarem o que significa capitalista de mercado, tá? Olha só, aí bem aqui nesse mapa eu vou trazer para vocês três cores que basicamente foi tudo isso que eu falei para vocês. Eu vou ter um mapa mundi aqui. Nesse mapa mundi eu vou ter coloração azul, que são aqueles países capitalistas ricos que eram chamados de primeiro mundo. Então eu vou ter aqui no norte o Canadá, Estados Unidos, tá? Eu vou ter a Europa ocidental, não é toda a Europa que é considerada rica. Aqui na Ásia eu vou ter a Coreia do Sul, que é justamente a empresa que controla a Samsung, que controla a LG e outras multinacionais. Vamos ter o Japão com a Toyota e outras empresas que trabalham, que são multinacionais, e a Austrália e Nova Zelândia aqui na Oceania. Esses são os países considerados ricos de primeiro mundo, tá? Esses países que estão em vermelho são aqueles considerados socialistas economicamente, com uma economia planificada, que é aquela que eu falei para vocês, que o Estado ele toma conta da questão industrial. E esses em verde são aqueles considerados pobres, né? Mas que são capitalistas. Aí a gente vai incluir aqui toda a América Latina, que é do México para baixo, todo o continente africano, parte do Oriente Médio e do Sul e Sudeste Asiático, tá bom? É isso que eu queria falar para vocês. Aí bem aqui, mais uma diferenciação sobre essa industrialização planificada. Ela ocorreu no século XX, tá? Lembrando que século XX é 1901 em diante, tá? Até, a gente vai ter aí até o 21, que no caso até em 2000, nos países socialistas. Predomínio de empresas estatais com ênfase na indústria pesada ou de meios de produção, siderurgia, metalurgia, petroquímica. Então, esses são os principais focos da indústria planificada desses países que faziam parte da União Soviética, dos países socialistas. Hoje, não existe mais União Soviética, tá? Olha lá, desses países que em algumas perspectivas não são considerados socialistas, mas capitalistas de Estado, como eu falei para vocês. As instituições financeiras e industriais, bem como os meios de instrumentos nelas utilizadas, são a de propriedade estatal, não havendo propriedade privada. Nesses países, a industrialização também se deu de forma acentuada, interligando diferentes regiões e uma elevada interdependência de serviços e infraestrutura, além de apresentar um êxodo rural um pouco mais controlado em função das reformas sociais aplicadas no meio agrário. Por que aconteceu menos êxodo rural? Para quem não lembra,
na aula sobre agropecuária e agroindústria no nosso conteúdo, o êxodo rural é a saída de pessoas da zona rural para a cidade. Então, nesses países planificados, houve menos êxodo rural, porque houve um controle em relação ao campo. O campo ainda era atrativo para as pessoas, por isso houve um controle. A gente sabe que a industrialização no nosso país, ele acelerou a questão da urbanização e também a questão do êxodo rural. Mas nesses países planificados, o êxodo rural ele foi mais controlado, porque o meio rural ainda era atrativo para as pessoas. Ao contrário do Brasil, quando começou a industrialização, onde se teve muita oferta de empregos, as regiões rurais elas estavam substituindo a mão de obra humana por máquinas e, consequentemente, essas pessoas sem emprego, sem renda, elas vão migrar para a cidade, tá? A industrialização tardia ou periférica, que é justamente essa que o Brasil se encontra. Quando a gente fala de industrialização tardia, é aquela industrialização onde começou tarde. Lembram que eu falei para vocês que na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, a gente vai ter uma industrialização a partir do século XVIII. Já aqui no Brasil, em outros países como México, Argentina e até a própria China, a gente vai ter uma industrialização a partir do século XX. Então vejam só a diferença. A gente vai ter aí a industrialização clássica, que no século XVIII, e a tardia só veio ter no século XX. Então, olha só a diferença desses países que eram primeiramente industriais para esses países emergentes ou periféricos que eu falei para vocês, o Brasil, Argentina, México, Coreia, China e África do Sul, por exemplo, tá? Olha aí, encontra-se em curso em muitos países e é predominantemente em economias subdesenvolvidas ou emergentes. Esses países começam a dinamizar sua prática industrial apenas na segunda metade do século XX e diante. Alguns deles ainda se iniciam esse processo de forma muito intensificada, como, por exemplo, a gente vai ter o Brasil se intensificando muito mais rápido nesse processo industrial, o que justifica parte do atraso tecnológico por eles vivenciados, tá? E além sobre essa questão da industrialização tardia, eu trago aqui um gráfico para vocês de 2014 que mostra a distribuição industrial na América Latina, só na América Latina, que são considerados países industriais tardia, ou periféricos, tá bom? Que são pobres. Então esse gráfico ele vai mostrar a distribuição industrial. O destaque principal aqui para esse gráfico, a gente vai ter o Brasil concentrando 30,3% de todas as indústrias da América Latina, ou seja, 1/3, né, da economia industrial da América Latina, e em seguida a gente vai ter o México. Por isso que o México e o Brasil eles sempre estão ali em nível de igualdade em relação à sua economia industrial, porque justamente com a proximidade com os Estados Unidos que o México tem, por fazer parte da América do Norte, e de ter vários tipos de barreiras alfandegárias quebradas pela criação do NAFTA, que é um bloco econômico entre Canadá, Estados Unidos e México, a gente vai ter um México com uma economia ainda dependente, principalmente dos Estados Unidos, mas a sua industrialização ela chega a 25,3%. 1/4, né, a gente vai ter aí dessa industrialização tendo concentrada no México. Então, esse aqui é um gráfico da América Latina, tá? Olha aí. Quando eu pego o mapa mundi, eu quero entender onde está distribuído essa industrialização, a gente vai ter aqui no Brasil, claro que existem outras indústrias em outros estados que não são São Paulo, como no Pará, no Amazonas, mas esse mapa é um mapa mais geral, é onde estão as maiores concentrações industriais, tá? Então vejam que as concentrações industriais, a gente vai ter grandes áreas industriais, que são esses círculos em amarelo, tá? A gente vai ter ali praticamente o Nordeste dos Estados Unidos, onde está Nova York, onde está ali aquela região que vai estar nos Grandes Lagos, próximo do Canadá também. A gente vai ter esse círculo bem aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. Esse círculo aqui na Europa Ocidental, um pouco também aqui na Rússia, no Japão, tá? E o lilás a gente vai ter aqui importantes áreas industriais. A gente vai ter aqui a região de Seattle, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, a região do Golfo do México, um pouco também na Europa Oriental, tá? E também aqui na Ásia. Quando a gente vai olhar para essas cores em verde, a gente vai ter áreas industriais menores, tá?
Então a gente vai ver aqui o México, que faz parte da América Latina, o Brasil, no caso a região de São Paulo, região sudeste, e a região aqui na Cisplatina, que é a região do Rio do Prata, né? Aqui a gente vai ver, olha o continente africano, um continente inteiro, a gente vai ter condições industriais, principalmente na África do Sul, justamente como eu vou falar para vocês, que fez com que a África do Sul se candidatasse a uma das sedes da Copa, que foi em 2010. Então vejam que esse foi um dos argumentos da África do Sul para ser sede da Copa do Mundo de 2010. Por quê? Até então, em todas as histórias de Copa do Mundo, nunca um país do continente africano tinha sido sede. Nunca nenhum país foi sede na África. Então, como a África do Sul, apesar dela ser uma industrialização tardia, mesmo assim ela consegue mostrar assim um destaque em relação ao continente africano, tá bom? E a gente vai ter também aqui na Austrália. Ó, esse tipo de industrialização, diferente de outros dois, não ocorre pela ação das indústrias nacionais. Como eu falei para vocês, como eles começaram tarde, eles começaram a se industrializar graças a outras empresas de outros países que já eram industrializados. Então a gente vai ver o surgimento de grandes empresas multinacionais, que são empresas de grande polo, de grande distribuição e riqueza, que vão se instalar em outros países que são mais pobres, porque eles vão oferecer algumas vantagens, como mão de obra barata, matéria-prima, leis flexíveis ambientais e trabalhistas e tudo mais, tá bom? E assim pela iniciativa privada estrangeira, geralmente representada por grandes corporações multinacionais. Por esse motivo não há avanços em uma produção tecnológica, cujo conhecimento e desenvolvimento se faz pelo capital estrangeiro oriundo de países desenvolvidos. Então, quando um país atrai uma multinacional, ele não está criando tecnologia. Muitos alunos perguntaram para mim, professor, a Chevrolet não é do Brasil, a Fiat não é do Brasil? Não. Eles não estão criando tecnologia? Não. Essa tecnologia só vem as ideias de montagem. Então, chega aqui, a peça monta, com essa peça montou, pronto, está o carro feito. Mas a tecnologia de fabricação não é brasileira. O Brasil ele vai ter montadoras de carros, tá? De automobilística. Não cria tecnologia. E aqui eu trago para vocês alguns exemplos de multinacionais que fortalecem o trabalho do capitalismo e também da industrialização. Todas essas marcas e logomarcas aqui que vocês estão vendo, elas são grandes aglomerados. Esses aglomerados eles vão criar outros produtos a partir desse conglomerado. Por exemplo, a gente tem a Volkswagen, que vai ser alemã, a Sony, a gente vai ter Chevrolet norte-americana, LG, que vai ser sul-coreana, a Coca-Cola, Microsoft, que vão ser empresas norte-americanas. A gente vai ter a Ford, que vai ser também uma outra empresa que vai estar surgindo aí como multinacionais, Adidas, Hyundai, sul-coreana também. Então eu vejo que essas empresas elas estão presentes no Brasil, mas nenhuma delas é brasileira, tá? Aqui é o que eu falei para vocês sobre conglomerados. Vejam só, a Nestlé, ela não é só um grupo de produtos alimentícios. A Nestlé ela vai fabricar outros produtos que vão fabricar outros ainda. Então vamos lá perceber nessa tela aqui, por exemplo, que a Nestlé ela consegue produzir outros produtos e aí desses produtos fazer um outro conglomerado. Então a L'Oréal pertence à Nestlé. Todos esses produtos aqui que vocês estão vendo, eles pertencem à Nestlé. E o lucro dela é muito grande, porque ela vai diversificar a sua economia, tá? Outro exemplo de conglomerado é a própria Coca-Cola, que hoje em dia não fabrica apenas a Coca-Cola, o refrigerante, mas também produtos como vestuários, calçados, tá? E a gente vai ver também que da Coca-Cola, da marca Coca-Cola, tem a Fanta, tem também vários outros tipos de bebidas que são pertencentes à Coca-Cola, certo? Olha só, quais são os efeitos desse processo, que nesse caso a gente vai falar sobre a industrialização. O processo foi uma urbanização extremamente acelerada, então quando você atrai indústrias, você acaba tirando populações do meio rural para a zona urbana. Então a urbanização, para quem não lembra, é quando a quantidade de pessoas morando na cidade é superior à quantidade de pessoas que moram na zona rural. Então a gente vai ter uma urbanização acelerada. Até o século XX, século XIX para o XX, a gente tinha na zona rural muito mais brasileiros do que na zona urbana.
Quando o Brasil começa a se industrializar, isso se inverte, tá? Olha só, descontrolado, em função do processo de mecanização do campo, que substitui uma grande parte os trabalhadores rurais por máquinas e, consequência, é o inchaço das cidades. Então, quando uma cidade ela vai começar a se industrializar, atrair muitas pessoas, essas pessoas, na sua grande parte, que vêm de outras regiões mais pobres, elas não têm uma qualificação boa profissional. E as empresas, elas exigem isso. No mínimo, um ensino médio. Isso no passado. Hoje em dia, até o ensino médio já é pouco. Então, vejo que quando essas pessoas não conseguem se encaixar no mercado de trabalho, elas vão para o trabalho informal. O que significa isso? Elas vão virar camelôs ou empreendedores informais. Isso vai fazer com que essas pessoas com uma baixa renda, ela busquem locais naquele local urbano que sejam de pouco acesso ou de pouca infraestrutura. Então vai ter invasões, ocupações urbanas, ocupações voluntárias, que são aquelas que a gente vai ver que não tem saneamento básico, não tem asfalto, energia elétrica, não tem internet. Então a gente vai ver a periferização da região da cidade, que é justamente um processo que a indústria ela acaba causando também. A consequência é o inchaço das cidades e a manifestação de inúmeras contradições sociais, como as favelas, que eu acabei de citar para vocês, e outras moradias precárias, além de inúmeros problemas de caráter socioambientais e urbanos. Quais são os problemas socioambientais? A gente vai ver pessoas morando em locais próximos aos rios, eles vão retirar a vegetação desses rios, vai fazer com que esse rio, quando ele estiver enchendo, tenha uma inundação na cidade, e a gente vai ver também uma grande quantidade de lixo nas ruas, que vai entupir os bueiros, causando inundações nas cidades. Então vejam que esses problemas ambientais, eles não são problemas causados apenas no meio rural e também no meio natural, mas também as cidades possuem problemas ambientais, tá? Olha só, e aqui a gente tem algumas questões que eu trago do livro para vocês, tá? A gente vai ter aqui a chamada terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica. Fez surgir novos processos de produção e grandes mudanças nas relações de trabalho dentro de empresas capitalistas. E, a esse respeito, marque a alternativa correta. Eu quero que vocês pensem qual é o respeito sobre a terceira revolução industrial, que é aquela chamada técnico-científica e também informacional. Sobre essa revolução, o que se encaixa melhor entre essas questões aqui, tá? Eu vou dar uns 3 minutinhos para vocês. Aí vocês podem colocar no chat, tá? Qual foi a alternativa que vocês marcaram? Bom, vamos lá. Para essa alternativa aqui, a gente vai ter a letra A, a letra B, a C, a D e a letra E. A Sara e o Caio afirmaram ser a letra D. O método mais ágil e flexível foi desenvolvido e adaptado ao mercado que prioriza o controle de qualidade conhecido por just-in-time. A gente vai ter a alternativa D como correta, tá? E a justificativa disso sobre a terceira revolução industrial é justamente ter essa questão que eu falei para vocês. A gente vai ter aí todo o processo da primeira, segunda e terceira revolução industrial, sendo que a terceira ela vai ser defendida pelo toyotismo, né, que é justamente aquele processo onde você vai produzir de acordo com a necessidade da produção. Então, por exemplo, a justificativa aqui é que a terceira revolução industrial ela instituiu no mundo do trabalho uma mecanização mais acentuada com a atuação do processo de automação, isto é, do funcionamento automático do sistema produtivo. Com isso, reduziu-se a oferta de emprego, diminuíram-se o espaço de atuação do Fordismo e o seu sistema de trabalho repetitivo, além de ter sido elevada a flexibilização do trabalho com a implantação de medidas de adequação da produção e a demanda de mercado por meio do sistema just-in-time, que é a produção no justo tempo, tá? No tempo certo. Então, está correta a alternativa D aqui.
A industrialização é um dos principais agentes de transformação do meio do meio e de construção de base da sociedade. Entre os efeitos desse processo sobre o espaço geográfico, podemos assinalar o quê? Entre os efeitos desse processo de industrialização sobre o espaço geográfico, podemos assinalar o quê? Vamos lá, gente, no chat. A gente vai ter aqui a alternativa letra D, aumento da migração campo-cidade, tá? Que eu falei para vocês que é justamente aquilo que as pessoas vão buscar na cidade, porque oferece mais condições de vida, oferece educação, saúde, trabalho, renda, e por isso eles vão buscar aumentando a migração do campo para a cidade, tá bom? Qual é a justificativa? A industrialização quase sempre provoca um efeito de urbanização. Lembram que eu falei para vocês? Se vocês não lembram, eu vou falar de novo. Urbanização é quando mais de 50% do município, do estado ou do país passa a morar na zona urbana. Ou seja, se eu tenho 51% da população de Altamira morando na cidade de Altamira, então Altamira é urbanizada, tá? Se eu tiver 51% da população de Altamira vivendo no campo, então a Altamira não é urbanizada. Urbanização é quando mais de 50% da população do município, ou do estado, ou do país, passam a morar na cidade. Isso é urbanização, tá? Que é diferente de crescimento urbano. O crescimento urbano é quando a cidade ela começa a se espalhar, ela começa a crescer horizontalmente. Isso é crescimento urbano. É a mancha urbana que ela passa a ter, tá? Olha lá. Sobretudo quando a demanda por emprego leva-se para o aumento da migração da população rural para as cidades. Fenômeno chamado de êxodo rural, tá? Olha lá. Tanto se analisarmos o território brasileiro quanto se levarmos em conta as configurações espaciais do mundo, podemos perceber que a industrialização não se distribui de forma homogênea. Vocês sabem que o Brasil tem de forma heterogênea, ou seja, diferente, a distribuição industrial no nosso país. Ela é concentrada na região sudeste e região sul, tá? Então a gente sabe que a industrialização brasileira, ela é o que, gente? Ela é homogênea, ela vai estar praticamente só ali naquela região. Os fatores locacionais que direcionam e redirecionam as atividades industriais pelas diferentes localidades são as principais responsáveis por essa dinâmica. Entre esses fatores, podemos considerar o quê? Vamos lá, analisar cada afirmação e ver qual alternativa a gente vai marcar em relação a essa redeslocamento de indústrias, tá? E vou voltar o texto aqui, ó. Olha lá. Os fatores locacionais que direcionam e redirecionam as atividades industriais pelas diferentes localidades são as principais responsáveis por essa dinâmica, tá? Dinâmica de industrialização. Quais são as afirmações que vocês iriam marcar? 5 minutos. Vamos lá ver então, gente. Afirmação 1, proximidade dos grandes centros administrativos globais, presença de mão de obra barata, existência de infraestruturas e meios de transporte, fornecimento de incentivos fiscais por parte do governo. Estão corretas as afirmativas? Olha aí, qual vai ser? Deixa eu colocar aqui. A letra E, tá? A 2, a 3 e a 4, certo? Por que a 1 não estaria correta? Proximidade dos grandes centros administrativos globais. Não necessariamente é isso, porque senão a gente teria indústrias apenas nos países ricos. E também há indústrias nos países subdesenvolvidos também com industrialização tardia, tá? Olha aqui. Aí eu vou estar justificando cada uma para vocês, para dizer o porquê que cada uma vai ser verdadeiro ou falso, tá? A primeira vai ser falso, como eu falei para vocês. Atualmente as indústrias não necessitam estar próximos dos centros administrativos, pois o processo de globalização vem facilitando a sua centralização produtiva. E as outras vocês já acertaram, tá? Observe atualmente certa mobilidade da atividade industrial no território brasileiro.
Antes, muito concentradas em alguns poucos pontos, as indústrias vêm buscando novas áreas, antes, portanto, industrializadas, no território nacional, a fim de obter maiores vantagens que auxiliem na obtenção de maiores lucros. Esse processo é chamado de... Qual é a letra? Letra B. Desconcentração industrial, que é justamente aquela que eu falei para vocês em relação à guerra fiscal, né? Quando um país ou então um estado ou um município ele vai atrair as empresas por algumas vantagens. Eu vou ler a pergunta novamente, vamos ver se a gente consegue compreender melhor essa pergunta. Olha lá. Observe-se atualmente certa mobilidade da atividade industrial no território brasileiro. Olha só, certa mobilidade, então estão se distribuindo, tá? Antes, no passado, né, muito concentradas em alguns poucos pontos. As indústrias vêm buscando novas áreas, ou seja, elas estão procurando outros lugares. Antes, poucos industrializadas, onde não tinha quase nenhuma indústria no território nacional, a fim de obter maiores vantagens que auxiliem na obtenção de maiores lucros. Esse processo é chamado de descentralização industrial. Tá bom? O fenômeno do deslocamento das indústrias pelo território causado principalmente pela guerra fiscal é chamado de descentralização industrial, tá? Vamos lá, que já está terminando as questões, eu vou liberar vocês. O espírito humano controla as máquinas cada vez mais potentes que criou. Mas a lógica dessas máquinas artificiais controla cada vez mais o espírito dos cientistas, sociólogos, políticos e, de modo mais abrangente, todos aqueles que, obedecendo à soberania do cálculo, ignoram tudo o que não é qualificável, ou seja, os sentimentos, os sofrimentos, as alegrias dos seres humanos. Essa lógica é assim aplicada ao conhecimento e à conduta das sociedades e se espalha em todos os setores da vida. No contexto atual, essa crítica proposta por Edgar Morin se aplica a... Essa crítica se aplica a que processo, gente? Disso, vamos ver aqui a questão. Alternativa letra D. Valorização do paradigma tecnológico, tá? A gente vai ter uma justificativa... Não tem. A justificativa aqui da valorização do paradigma tecnológico é aquela onde que a gente vai ter a tecnologia como a nossa solução dos problemas. Só que essas tecnologias elas não vão gerar benefícios para essas populações locais. Elas vão gerar riqueza e desenvolvimento para os governos ou para os grandes industriais. Então isso é um paradigma que deve ser quebrado. Por quê? Todo paradigma ele diz que é só aquilo e pronto. Quando você quebra o paradigma dizendo que não, que aquilo não traz só benefícios, mas que também traz malefícios, porque uma vez você construindo algo, você vai acabando tirando a alegria dessas pessoas, o convívio delas com outras, a questão do meio ambiente também, todo o sofrimento que elas estão tendo, a gente para de se preocupar com as pessoas e passa a se preocupar apenas com as máquinas. É essa crítica aqui que faz o Edgar Morin, tá bom? Olha lá. Essa aqui eu não vou deixar porque já está aparecendo a resposta. Eu acabei não colocando uma boa configuração. Caramba, deixa eu ver aqui. Essa aqui, ó. O setor industrial tem se modernizado utilizando tecnologias cada vez mais sofisticadas, como robôs e equipamentos de grande precisão. No entanto, alguns segmentos da indústria não possuem grandes aparatos tecnológicos. Marque a alternativa que corresponde a esse tipo de indústria que utiliza pouca tecnologia no processo de produção. Então você vai marcar apenas aquela indústria que vai usar pouca tecnologia. Qual delas é essa aqui? Letra A, B, C, D ou E? Qual usa pouca tecnologia? C e E, né?
gente vai ter aqui a C, indústria tradicional. Gente, eu falei para vocês na aula passada, eu mandei um vídeo sobre a questão da Zona Franca de Manaus, né? Aquelas indústrias que acabam se instalando em Manaus, elas são indústrias tradicionais. Por que não se coloca uma empresa moderna que vai trabalhar com a mecanização e com a questão da robótica? Porque não vai ter sentido nenhum você levar uma indústria para um lugar onde que você não vai gerar emprego, certo? Então a intenção da Zona Franca é justamente a geração de emprego para que essas pessoas que estão tendo emprego, que estão sendo ocupadas, elas não precisem ir para a floresta, tirar madeira e desmatar a floresta amazônica. Então não teria sentido você ter uma indústria ali que não gere emprego. Por isso que a gente vai ter a tradicional. É aquela que vai gerar muito emprego, aquela que você vai estar ali apertando parafuso e colocando vários tipos de equipamentos dentro de um outro. Celulares, televisores, motocicletas, esses produtos eles são de montagem. A gente vai ver a fabricação dessas peças em São Paulo, elas vão por meio rodoviário, chegam em Belém, de Belém por meio hidroviário, nos navios eles vão até Manaus, e em Manaus eles fazem a montagem, tá bom? E depois volta de novo para Belém, e depois pega as BRs de Belém, as rodovias, e distribui para o restante do país, tá? Então, letra C. As indústrias tradicionais possuem pouco recurso tecnológico em seu processo de fabricação. Utilizam máquinas pesadas e muita mão de obra, tá? Olha, a mundialização introduz o aumento da produtividade do trabalho sem acumulação de capital, justamente pelo caráter divisível da forma técnica molecular digital, do que resulta a permanência da má distribuição da renda. Exemplificando mais uma vez, os vendedores de refrigerantes às portas dos estádios viram sua produtividade aumentada graças ao just-in-time dos fabricantes e distribuidores de bebidas. Mas para realizar o valor de tais mercadorias, a forma de trabalho dos vendedores é a mais primitiva. Passei essa questão na aula passada. Combinam-se, pois, a acumulação molecular digital com o puro uso da força de trabalho. Vai ser o quê? Os aspectos destacados no texto afetam diretamente questões como emprego e renda, sendo possível explicar essas transformações pelo A, B, C, D e E. Essa questão a gente já fez na aula passada. Só me confirmem, por favor, qual é a alternativa? A gente vai ter a letra C, impacto da tecnologia e as modificações na estrutura produtiva, tá? Que é justamente aqui que eu vou falar para vocês. Olha, o aperfeiçoamento das tecnologias leva a maior produtividade. Contudo, isso não resulta em um aumento do capital ou melhoria de vida. Ou seja, gente, aquela indústria que trabalha com muita tecnologia não quer dizer que aquelas pessoas que vão utilizar de seus produtos também serão beneficiadas por essa tecnologia, tá? O just-in-time e a tecnologia molecular digital não são o foco do texto, mas são os fatores que contribuem para essa situação. Então, o impacto dessas novas tecnologias, que engloba muito mais o just-in-time e as modificações da estrutura produtiva, levam a essa situação de trabalho primitivo. O que seria just-in-time, que é lá na letra B? Não é o único fator e a consequência não é a regularização formal. Ele deixa bem exemplificado isso quando cita o vendedor ambulante, tá? Ou seja, o vendedor ambulante, ele não está vendendo ali, ele não está comprando na justa hora. Ele compra porque ele sabe que mais lá na frente ele vai conseguir vender porque ele vai para um estádio, certo? Aqui, ó, no final do século XX, última questão, tá? No final do século XX, em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre os demais, unindo-as, assegurando ao novo sistema uma presença planetária. O mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa, tá?
Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, advindas das transformações citadas no texto, estão presentes respectivamente em... Vamos lá. Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, advindas das transformações citadas no texto, estão presentes respectivamente em... Essa questão vocês têm no livro. Caso vocês queiram ler o texto inicial, ela está lá no livro, tá? Vou botar para gravar de novo, ó. A alternativa correta aqui vai ser a letra E. A automatização dos processos fabris e o aumento dos níveis de desemprego, tá? Quando a gente vai falar sobre a questão das consequências para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, a gente tem que pensar na questão do que vai ser benefício para essa relação produtiva, industrial, e o que pode causar também o aumento da tecnologia em relação aos empregos. Se você aumenta a tecnologia nas empresas, nas indústrias, você não vai necessitar tanto da mão de obra de pessoas. Então você acaba empregando menos do que deveria empregar, porque o investimento foi em técnica e tecnologia, tá? Então a automatização dos processos fabris, ela vai provocar automaticamente, ou seja, respectivamente, o nível de desemprego. Certo, gente? Então, por hoje é só.